E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje é o terceiro vídeo já da nossa série aí. O primeiro você teve uma visão do que é energia solar. A segunda você já conseguiu se aprofundar mais. Eu acredito que ainda tem muitas dúvidas, mas a gente vai seguir com elas aqui. Bom, e a partir daí a gente vai desenvolvendo. Eu acredito que você vai sim esclarecer, se não tudo, a maioria das dúvidas mais comuns, né, que todo mundo tem. Então vamos lá para a nossa próxima pergunta de hoje, né? Vamos lá. Quanto tempo leva para instalar um sistema de energia solar e como funciona o processo de instalação? O tempo varia de acordo com o tamanho do kit, tá? Então eu vou informar assim, na maioria das vezes, um kit até 22 placas, 20 placas, é um dia. Então, em um dia, a gente consegue fazer a instalação para você, deixar ela pronta, testada e já com o aplicativo instalado de monitoração no seu celular, já configurado na plataforma também, né, de monitoração, tudo certinho. Tá? A partir daí, depende muito de onde é a instalação. Se é uma instalação de solo, vai exigir um pouco mais de tempo. Se é uma instalação no telhado com a quantidade de placas, dependendo do telhado, vai exigir um pouco mais de tempo. Mas até 22 placas, uma instalação em um telhado comum, normal. O que é um telhado normal, Thiago? É um telhado de fibrocimento, né? Que é aquela telha Eternit, fazendo propaganda para Eternit aqui. É um telhado de telha de barro, telha de cimento. Enfim, esses telhados. A gente consegue fazer a instalação em um dia. Então, se é muito rápido, tá? Kits aí com 4, 6, 8 placas também, que é muito comum. Meio dia de serviço, meio dia de trabalho. Tá? A equipe com 3 técnicos consegue realizar a instalação e deixar bem prontinha. Tá beleza? Então, essa aí é bem tranquila, essa pergunta, mas também que todo mundo tem. A próxima é: como escolher o tamanho certo do sistema de energia solar para minha casa ou empresa? Essa pergunta é boa. Por quê? Como eu falei para vocês no vídeo anterior, sobre a questão de ser caro ou não o kit, né, você consumir a quantidade de energia que você quer ou não, vai muito dessa questão de dimensionamento. Como é que a gente dimensiona, como nós dimensionamos os kits solares, o kit fotovoltaico da sua casa? É de acordo com o seu consumo. Então, você chega em uma casa, por exemplo, que tem lá esse amigo meu que consumia R$ 150. E aí ele fala: não, Thiago, não é o que eu quero porque eu tenho 2 ar-condicionado parado, eu tenho um forno elétrico que eu ligo ele só fim de semana. Então, a partir daí, a gente consegue fazer, com a análise de cada equipamento eletroeletrônico, pelo menos uma visão, ou seja, um dimensionamento de qual seria o seu consumo se utilizasse ele todos os dias. Tá? A gente consegue fazer esse cálculo. Tá? O meu engenheiro, o Fábio, ele é bem bom nisso, é bem bom mesmo. Então, assim, a gente consegue dimensionar e até hoje, assim, eu não tenho, na verdade, não só comigo, mas com os integradores parceiros nossos que a gente conhece, a gente não erra nisso, tá? É bem simples, bem tranquilo. Então, o dimensionamento é feito de acordo com a conta de energia, tá? E aí que a gente escolhe o tamanho certo e aí entra em acordo com vocês, com o cliente, no caso, né? E explicando: olha, se você tiver isso, consumir isso, esse é o valor necessário de geração que você vai precisar. E aí, se estiver dentro das condições, lógico, de pagamento dele também, né, daquilo que ele deseja, pronto, a gente fecha. Mas assim, o sistema, ele é dimensionado pelo seu consumo, pela sua conta de energia. Isso tá de casa e de empresa. Empresa tem uma questão que é a demanda contratada, dependendo da empresa, tá? Mas isso é bem específico, não dá para eu colocar nesse vídeo aqui agora. Mas tem supermercado, por exemplo, ou uma empresa que consome muita energia, ele precisa ter uma demanda contratada. A demanda contratada, parece-se muito com a sua tarifa mínima para a empresa. Tá? Não é esse o nome certo. O nome certo é demanda contratada. Essa demanda é a quantidade de potência que ele vai precisar gerar, ou seja, te entregar para que você possa funcionar da maneira mais correta, tá? Mas isso pode ser em outro vídeo, ou em uma pergunta específica, ou em uma ligação, se você tiver, pode falar com a gente visita também e eu te explico tudo certinho na sua conta de energia, tá bom? Vamos lá, próxima pergunta. Bom, quanto custa um sistema de energia solar e qual é o retorno sobre o investimento? Isso é bacana. O retorno ele vai ser de 100%. Né? E qual é o custo?
O custo varia também de acordo com o seu consumo. A gente faz o dimensionamento de acordo com aquilo que você consome ou quer consumir. A partir daí tem a quantidade de equipamento que vai gerar aquela energia. Então o custo vai variar em cima do seu consumo. Vou dar um exemplo aqui. São exemplos normais, exemplos que a gente tem muito. Uma casa que paga hoje em torno de 250 a 300 reais de energia por mês, né, que tem aí um consumo de 200, 250 kWh, até 300, 4 placas de 550 watts, hoje já tem 555, 560, mais um microinversor ou um inversor, né, de 3K, ele consegue fazer essa geração e essa demanda. Então, um kit desse hoje aí está em torno de 9, 10 mil reais. Tá? Dependendo do equipamento ou da marca, pode variar, até 11, 12, 13 mil reais. Mas está aí nesse range entre 9 a 12 mil reais para uma conta até 300 reais. Uma conta até 500 reais, 16 mil reais. Né? Entre 14, 15, 16 mil reais. E assim vai subindo, né? Mas assim, o custo é de verdade de acordo com o seu consumo, o que você quer consumir. Então é aí que a gente consegue te informar. O retorno sobre o investimento, ele é bem claro. Você paga 500 reais de energia, você vai receber os 500 de volta. Mas tem uma questão. Quem estava na lei antiga, né, na lei que eles chamam de GD1, ele ainda pagaria o mínimo, né, com o excedente que sobra, ele pagaria o mínimo. Qual é o mínimo? O mínimo é monofásico 30 kW, bifásico 50 kWh e trifásico 100 kWh. E cada quilowatt hoje no estado de Goiás, por exemplo, está 86 centavos o quilowatt-hora nas cidades, né? Na rural ela tem um diferencial aí sobre o valor do quilowatt-hora elétrico. Então, é feito esse cálculo. E aí você pagava o mínimo, mesmo com a sua geração ali excedendo e sobrando um pouco ali. Então você tinha que pagar esse mínimo. Então, assim, qual que é a economia? Qual que é o retorno desse investimento? Se você tinha uma conta de 500 reais, você ia pagar em torno de 460 reais. Aliás, você ia receber em torno de 450 reais de economia. Né? Então você ia pagar só o mínimo se fosse um monofásico. Se fosse um trifásico, era em torno de 50, 56 reais. Se fosse um bifásico. Vou voltar aqui para a gente entender. Monofásico, você pagaria em torno de 36 reais de energia e teria o benefício aí de 465 reais, 464. Bifásico, você pagaria em torno de 54 reais, tá? Isso em valores de real mesmo, para ficar mais fácil o entendimento. Você teria o benefício aí de 435 reais, ou 445 reais. E trifásico, você pagaria em torno de 100 a 106 reais. Isso eu estou contando com uma taxa de iluminação pública aqui de Goiânia, Aparecida. Cada cidade tem a sua taxa de iluminação pública. Então, o benefício é em torno de 90% a 95% de retorno automático, tá? E em quanto tempo eu pego esse retorno do total do investimento? Isso depende. Se você pagar à vista, estaria entre 3, 3,5 e 4 anos, na lei antiga. Na lei nova, vai estar entre 4, 5 ou 6 anos, tá? Então, ou seja, o benefício que antes era de 90% a 95%, hoje é de 80% a 85%. Mas fica aquela história. Imagine, se você pagava R$1.000 de energia, é bom pagar só 50 reais, certo? Porque era 95% aí de economia. Mas se você paga R$1.000 e ainda tem um benefício e paga 150, você tem 85% de retorno, né, sobre o seu investimento, ainda é bom. A economia é muito grande. Uma economia de 85% é ótima, na verdade. Né? Se você fazer um cálculo aí num guardanapo, você vai ver que o retorno vale muito a pena. Então, o sistema, o custo, é feito sobre o orçamento de dimensionamento da sua conta e o retorno ele é automático. Isso depende também do tamanho da usina que você quer. Beleza? Próxima pergunta. Essa daqui é da braba. Isso aqui é o que está fazendo a maioria das pessoas
não quererem investir em energia solar. Porque foi colocado na mente, através da mídia, e uma série até de parceiros nossos aí, a taxação do sol. Gente, o sol não tem como ser taxado. De verdade, não tem como você taxar o sol, tá? Não tem como você medir o sol para te cobrar sobre ele, tá? Então, a Lei 14.300/2022, que regulamenta o setor fotovoltaico, ela veio com uma série de regulamentações do setor, né? Porque ela já diz isso, ela é regulamentadora do setor. Trouxe, lógico, alguns benefícios e trouxe algumas cobranças que são tarifações que a gente já pagava, né? Então, para deixar bem claro, uma pessoa normal, ela não tem energia solar em casa, tá? Ela paga 86 centavos o quilowatt-hora hoje aqui no meu estado, no estado de Goiás. Desses 86 centavos, 28%, em média, né, que isso é um cálculo também brasileiro, né, da ANEEL, é o fio B. Qual, Tiago, o que é fio B? É o fio do poste, o fio da transmissão, o fio de fora do seu medidor, tá? Então, você já pagava esses 28%, tá bom? Então, eu vou colocar aqui atrás, agora, um cálculo bem simples, tá? Simplificado, para você entender o que é que você paga agora para frente, tá bom? Como é que você vai pagar. Mas aí você vai entender que é justa e é injusta a cobrança. Tiago, por que é justa e por que é injusta? Bom, por que é justa? Eu acho. Porque quando você produz a sua energia, você envia ela para a concessionária através do medidor, como eu te mostrei na imagem ali. Você não usou, tipo, você produziu 500 kWh, vou pôr num dia, você produziu num dia, 500 kWh durante o dia, e você não usou os 500, ou você usou 50, e você mandou 450 de volta. Quando é à noite, você pega essa energia de volta. Então, ou seja, você enviou para a rede e pegou da rede de volta. Você usou a rede como armazenador da sua energia. Então, aí eu acho justo, porque você está utilizando a estrutura que existe da concessionária para você fazer ali o seu banco de baterias, né? Para você utilizar. Acho justo. O que eu acho injusto? É que, na verdade, a concessionária ela não armazena a sua energia. A energia que você gera, ela passa pelo seu medidor, registra, e aí você tem ali o registro dos seus créditos. Ela vai para a rede. Na rede, ela vai ser distribuída ali próximo. Então, o seu vizinho que não tem energia solar, ele vai consumir essa energia. Ela não é mais sua, tá? Ela agora é da concessionária, porque já passou pelo meu medidor. Então, ela agora é da concessionária. Então, o seu vizinho vai utilizar, e aí quanto que é que a concessionária vai cobrar dele? Vai cobrar o valor do quilowatt-hora cheio. Entendeu por que eu acho injusto? Porque aí a sua produção, na verdade, ele está sendo utilizada como uma usina deles. Então, em média, o quilowatt-hora produzido por energia solar, né, uma usina residencial, ela tem um valor de custo mais ou menos de 16 a 19 centavos. Imagina que você envia isso para a rede e agora a concessionária, essa rede é interligada com a casa vizinha e ele consome. A concessionária vende a 86 centavos. Então, ou seja, ela tem um lucro imediato ali. Tá? Então, assim, só que com certeza teve muitas discussões sobre isso e aí sim veio a Lei 14.300 para regulamentar. Então, assim, não é taxação do sol, gente, isso não existe, tá? É tarifação de uma tarifa que já existia, uma tarifa que já era cobrada de você. E você utiliza a rede para isso. Então, eu acho que não haveria problema nenhum, mesmo porque a sua economia ainda é muito grande. Era 95%, Thiago? Era, sim, era grande, era top. E hoje é 85%, 80%. Ainda é muito grande, ainda é muito top. Para alto consumo, que é a pessoa que produz só para a casa dela, só para o comércio dela e não envia muito excedente para a rede, ficou muito melhor ainda. Por quê? Porque qualquer excedente que tiver, a partir daí, você vai pagar isso dividido em 8 anos, então, ou seja, vamos pôr o cálculo agora para você entender. Bom, então vamos lá.
Vamos lá fazer a conta aqui para você entender mais ou menos, tá? Vai ser bem simples, mas para você entender como é que funciona a questão da tarifação, né? Dos 28% aí, do fio B. Então você imagina, por exemplo, que você durante um mês inteiro produziu 500 kWh, tá? 500 kWh. E aí você consumiu 400 kWh. Então quer dizer que ao final desse mês você enviou para a rede 100 kWh. Então onde você vai ser tarifado? Em cima desses 100 que você mandou e que não utilizou. Porque aquilo que você produz e utiliza durante esse período, né, que consome, ele não é tarifado. Vai ser tarifado no excedente, tá? Isso é o que a lei diz. Lógico que lá tem uma série de outras coisas que ela fala, mas isso aqui hoje é o que está mais impactando o setor de residencial ou comércio pequeno, enfim, todo mundo está com medo, tá? Mas é bem simples. Então o que o governo fez? O governo pegou isso e dividiu esses 28% em 8 anos. O que acontece? A cada ano você vai pagar 15% do valor dos 28%. Tiago, qual que é o valor? Bom, então agora você entendeu que você mandou para a rede 100 kW, certo? Então eu vou apagar isso aqui e vou te explicar agora qual que é esse valor na sua conta. Aí lá na sua conta é o seguinte, você paga hoje aqui, né, 0,86 centavos o quilowatt-hora. Então quanto que é os 28%? Dá 24 centavos. Então isso aqui é igual a 0,24 centavos de real. Deixa eu pôr mais bonitinho aqui, para você entender. Aqui, ó. 0,24 centavos. Isso é o que você pagaria se fosse o valor cheio por quilowatt-hora. Então, se você tivesse enviado para a rede 100 kWh no final do mês, você pagaria 0,24 por quilowatt. Então, vezes 0,24 vezes 100 seria R$24. Isso se fosse cobrado hoje o valor cheio, mas não é dividido. Então agora você vai pagar só 15% desse valor, que dá 0,03 centavos o quilowatt-hora. Então, na verdade, você vai pagar esse ano 0,03. Vou arredondar para 4 porque deu 0,36. Então, deixa eu arredondar para 4 para facilitar aqui. 0,04 centavos o quilowatt-hora. Então, se você enviou para a rede 100 kWh vezes 0,04 centavos, o que você vai pagar, Thiago? 0,04 vezes 100. Estou fazendo o cálculo aqui mais para você pensar. Você pagaria R$4, tá? Então, se você envia 100 kWh para a rede, no final do mês, você pagaria só R$4. E o que a lei diz é que se você enviar e pagar esses R$4, aquela tarifa mínima que você pagava dos 30 kW, 50, 100, dependendo ou seja, da potência que você tem hoje na sua casa, você pagaria só esses R$4 aqui. E não pagaria os R$30, não pagaria os 50. Então, para o autoconsumo, ele ficou muito mais benéfico. Tiago, mas isso aqui é uma realidade? Nós não temos ainda contas, tá, das pessoas que fizeram compras de kit esse ano. Para te falar a verdade sobre isso aqui, a lei diz que sim, mas a gente não recebeu. Quando eu receber a primeira conta, eu vou postar no Instagram, vou divulgar, se alguém tiver nesse grupo ainda, vou divulgar nas redes sociais o que realmente aconteceu. Mas é o que é para acontecer isso daqui, ó. É você pagar menos, não você pagar mais. Entendeu? No excedente.
Então, o que vale muito a pena? Você colocar o kit solar na sua casa para autoconsumo, né? Para a sua casa ou sua empresa. E às vezes não para ficar enviando para os outros lugares. Ah, Thiago, eu tenho cinco empreendimentos e eu queria colocar para todos eles num lugar só. Fazendo esse cálculo aqui, você vai ver que vai ter um custo ainda maior. Porém, ainda assim é muito viável, dependendo do que você consome. Agora, seria muito mais legal se você dividisse isso em pequenas mini usinas, cada casa, ou seja, cada empreendimento, ter a sua usina, o seu kit solar. Tá bom? Então, sim, gente, não existe taxação do sol. Tá? É uma tarifa que já existia antes, que você pagava, que você, na verdade, usa e que agora eles resolveram te cobrar. Tiago, e aí ao passar dos anos, como é que vai ser isso daí? Bom, vai ser o seguinte, a cada ano vai aumentar os 15% até chegar no valor total. Então, esse ano é 0,04, aí o ano que vem 0,08, aí o outro ano 0,12 e assim vai até chegar no 0,24. Tiago, daqui a 8 anos vai ser realmente 0,24? Não. Por quê? Porque a tarifa de conta de energia ela sempre sobe, tá? Mas qual é a vantagem disso? É que você tem um sistema que produz o que você consome. Então esse valor aqui não vai fazer tanta diferença porque o benefício você já está usando, entendeu? Então é bem legal isso aí, tá? Isso não vai te prejudicar. E o terror que colocaram na sua cabeça foi assim muito triste, porque acabou que o mercado respondeu negativamente, dizendo que o sol ia ser taxado. Não tem como taxar o sol, tá? O que tem como fazer, lógico, é tarifar aquilo que já existia. Beleza? Então vamos para a próxima pergunta agora. Então, olha só. Você viu aí que não existe tarifação do sol. Isso aí foi uma falácia que inventaram aí. E aí isso prejudicou muito, tá? O mercado de energia solar. Mas o que foi, teve, lógico, muitas outras alterações a 14300, tá? Eu não vim aqui para destrinchar toda ela para você, não. Essa aqui, para mim, é a que mais afeta. Por quê? Porque é o do consumidor pequeno. É o meu, é o seu, é do seu amigo. Então, assim, é da escola, é da igreja, que é uma potência ali até 75 kW. Tá? Então, assim, é o que mais prejudica o mercado hoje. E aí a nossa próxima pergunta essa aqui também é ótima. Isso aqui todo mundo me faz, e assim, uma série de clientes que eu já tinha, que estava querendo colocar energia solar, eles pararam com o projeto por causa disso aqui, ó. O que a mudança de governo pode alterar ou atrapalhar caso eu queira investir em energia solar? Gente, pessoalmente, nenhuma, tá? Por quê? Vou te falar o porquê. Em todas as outras trocas de governo que existiram, tá? Você deixou de trabalhar? Não. Em todas as outras trocas de governo que existiram, você deixou de comer? Também não. Em todas as outras trocas de governo, você deixou de consumir energia? Não. Então, a energia solar é uma realidade, tá? Assim como o pendrive veio e substituiu, né, como mídia física, substituiu o CD, substituiu uma série de outros armazenadores, assim como os celulares substituíram praticamente todas as câmeras fotográficas digitais, aquelas pequenininhas que a gente tinha, assim como a TV de LED substituiu a TV de tubo, assim como o celular também substituiu o telefone fixo. Então, na época, assim como o CD substituiu o disco, sabe? A energia solar é uma tecnologia que ela veio para ficar. Hoje ela é a segunda maior potência em produção de energia, tá? Então já superou a eólica. Então hoje é hidrelétrica, solar e depois eólica. Por que, Thiago, a solar está crescendo tanto e cresce tanto? Porque a energia solar no Brasil, a irradiação solar é de 85% do ano.
Então 85% do ano você tem sol disponível para gerar energia. E quanto mais o mercado consome, mais barato os produtos ficam. E agora, justamente por causa dessa lei que saiu, da mudança de governo e do medo do mercado, os equipamentos nunca estiveram tão baratos como agora. Tá? Mas está muito barato. A queda de preço, eu andei fazendo umas cotações, né? Até alguns clientes que instalaram esse ano, compraram esse ano da gente, a queda de preço foi de até 20%. É muito dinheiro. Então, se tem uma hora para investir em energia solar é agora. Então, assim, a mudança de governo, de verdade, tá? Ela não te atrapalha. Sabe por quê? Porque um país ele não quer deixar de crescer, independente do governo que está lá. Tá? As empresas não vão querer deixar de produzir, você não vai querer deixar de consumir. Então, realmente o governo ele não vai te atrapalhar nisso. Tiago, como ele pode atrapalhar? Uma série de coisas que poderiam, sim, mas eu acredito de verdade que não é intenção do governo fazer isso, mesmo porque isso é um benefício tanto para a gente, que é consumidor, quanto para o governo. Porque os órgãos públicos também hoje têm usina de energia solar neles para alimentar o seu consumo, tá bom? Então esse não é o problema. Então esse foi o vídeo 3, esse ficou bem longo, mas assim eu acredito que pode ter te ajudado e assim, se depois do vídeo 4, né, que é o próximo, se ainda tiver dúvida, você pode me mandar e a gente vai conversando. Até o próximo vídeo, um abraço, até mais.